exclusividade. Ser cristão é adorar com exclusividade e unicamente ao Deus único e verdadeiro que é Cristo Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo da nossa série de reflexões sobre o que é ser cristão. Hoje nós vamos refletir um texto do apóstolo Paulo que, olha, nesse mundo de pluralidade, dá muita polêmica. Quando ele chama todos os outros deuses de ídolo e diz que apenas Cristo Jesus é o único Deus vivo e verdadeiro. Então, ser cristão é uma exclusividade, ou seja, exclusividade em adorar apenas a Jesus Cristo como Senhor e entender que todos os outros deuses não passam de ídolos. Não é que não existam outros deuses, mas que todos os outros deuses são apenas ídolos do nosso coração. E esse texto Paulo usa aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 9. Diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui na Bíblia a mensagem diz: as pessoas lembram como vocês nos receberam de braços abertos e como abandonaram os ídolos mortos de sua velha vida para abraçar e servir ao Deus verdadeiro. Paulo está utilizando essa palavra para falar sobre essa exclusividade. Abandonarmos os nossos ídolos do coração, abandonarmos todos os outros deuses e crer, servir e adorar Jesus Cristo como sendo o único Deus vivo e verdadeiro. E o que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que a gente ama. Um ídolo é aquilo que enche o nosso coração. O Ursinho Pooh, o desenho do Ursinho Pooh, em uma das frases ele diz o seguinte, que às vezes as pequenas coisas são as coisas que mais ocupam o nosso coração. Então o ídolo é aquilo ou aquele que preenche o nosso coração, que ocupa o nosso pensamento, que ocupa o nosso objetivo, os nossos sonhos. Ídolo é aquilo que preenche a nossa subjetividade, aquilo que é exclusividade para nós. E Paulo diz que os tessalônicos, eles são conhecidos porque eles abandonaram os ídolos e se voltaram exclusivamente ao único Deus vivo e verdadeiro. E quem é o único Deus? Na linguagem do apóstolo Paulo e para nós cristãos, o único Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Nós cremos nele como pessoa, sim. Nós cremos na palavra de Deus, sim. E nós entendemos que ele é o único que merece receber a honra, a glória e todo o louvor. Porque todos os outros deuses são falsos. Todos os outros deuses são ídolos. E o que é o ídolo? O ídolo é apenas uma enganação. O ídolo é apenas uma fabricação humana. E Jesus não é uma fabricação humana. Jesus não é uma enganação. Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor. É a manifestação única da expressão perfeita do coração do Pai. E esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, todo majestoso, ele se tornou homem. Habitou entre nós, morreu a morte de cruz, e está assentado nos altos e sublimes tronos à direita do Deus Pai, recebendo dos anjos, recebendo de principados e poderes a adoração, e nós também dobramos o nosso coração, a nossa mente e os nossos joelhos a Ele, porque Ele tem de nós a exclusividade. Então, Ele, como sendo essa expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, apesar de nós vivermos nessa pluralidade sem querer ofender a religião de ninguém, mas nós cremos que Cristo Jesus é o único Deus verdadeiro e todos os outros deuses são fabricação humana, são ilusões humanas, são
propriedades racionais, ou intelectuais, ou metafísicas, formadas pelo coração do homem. Então, meu irmão, minha irmã, o que é ser cristão? Ser cristão é abandonar os ídolos do coração e servir exclusivamente a Cristo Jesus. E é óbvio que nem sempre esse ídolo vai se posicionar como sendo um Deus no sentido religioso da palavra, um Deus no sentido de uma categoria espiritual, mas o seu ídolo pode ser o seu dinheiro, o seu ídolo pode ser o seu casamento, o seu ídolo pode ser o seu carro, o seu ídolo pode ser as suas posses, o seu ídolo pode ser os seus problemas, o seu ídolo pode ser até mesmo a palavra de Deus pode se tornar um ídolo para você, e até mesmo o próprio Jesus pode se tornar um ídolo para você e não se tornar um pai. E isso é um problema. Quando nós enxergamos a Cristo como um ídolo, como uma fabricação humana, como uma ilusão humana, como uma resposta para os meus dilemas e problemas, e quando eu não enxergo como sendo Pai, como sendo Deus, como sendo Rei, como sendo Senhor, mas como sendo o meu ídolo, a minha lâmpada mágica que eu esfrego e realizo 3 pedidos. E quando eu utilizo a palavra de Deus para ser o meu ídolo, quando eu utilizo os versículos da palavra de Deus isoladamente para ser o meu ídolo. A palavra de Deus pode ser o meu ídolo. Cristo pode ser meu ídolo. A igreja pode ser meu ídolo. Então, o que está ocupando o seu coração? Se não for a paternidade de Cristo Jesus, se não for a pessoa de Cristo Jesus, na expressão plena do caráter dele, como sendo a melhor expressão de quem Deus é, então o que você tem é uma fabricação humana. E essa fabricação humana, esse ídolo, precisa morrer, precisa perder, precisa sair do espaço que ocupa no seu interior para que Cristo Jesus sente nesse trono que há no nosso coração e receba de nós a posição de Senhor, a posição de Pai e nós a posição de Filho. Em nome de Jesus, que nós possamos abandonar todos os espaços, todos os ídolos, todos os falsos deuses e que apenas em nosso coração haja espaço para Cristo Jesus, como sendo Senhor, Salvador e Pai das nossas vidas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe, minha irmã. Amém e amém.